Hoje nós falaremos sobre como devemos buscar os dons espirituais. Muito legal que nós já falamos sobre o que são os dons, quais são eles, o que eles apontam. Nós falamos do reino, mas hoje eu queria falar sobre como nós devemos buscar os dons. Vai ter uma parte mais teológica, mas também vai ter alguma coisa mais prática também para a gente conseguir meditar nesse assunto. Então a base aqui, eu coloquei nesse versículo de 1 Coríntios 14, 1, que Paulo vai falar assim, depois de falar no capítulo 13 sobre o amor, então os irmãos lembram, né? 1 Coríntios 12 ele vai falar sobre os dons, que tudo provém do Espírito Santo, vai fazer aquela listagem dos dons. No capítulo 13 ele vai falar sobre o amor, que é a base para usarmos os dons, o fundamento é o amor. Não que o amor seja um dom, mas o amor é o fundamento. Todos nós devemos ter amor na busca pelos dons e na operação deles. E no 14 ele volta a falar sobre os dons. Então no primeiro versículo do 14, ele vai falar assim, então sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. E um teólogo que tem um livro sobre dons espirituais, o Sam Storms, ele vai falar assim sobre essa questão. Ele diz que isso não é mera permissão ou mesmo uma sugestão, é uma ordem. Se você não desejar os dons espirituais ardentemente, especialmente o de profecia, está desobedecendo ao imperativo apostólico. Então, irmãos, aqui nós temos que lembrar lá talvez das aulas de português, nós temos lá os modos verbais, né? Indicativo, imperativo. Tem mais um outro lá que eu não lembro agora. Subjuntivo. O imperativo são aqueles que determinam uma ordem, né? O modo verbal é um modo de ordem. Então, por exemplo, quando nós olhamos aqui os verbos, né, que Paulo vai usar, primeiro ele usa, né, o seguir, né, sigam, e depois busquem, né, o verbo buscar. E aqui, o modo verbal em que Paulo coloca é um modo verbal imperativo, ou seja, é uma ordem apostólica, não é uma sugestão que ele está fazendo. Assim, ó, sigam o amor, o caminho do amor, e busquem com dedicação os dons espirituais. Além dessa questão do modo verbal, irmãos, nós vamos ver que essa palavra dedicação que aparece aqui no grego é uma palavra que remete ao zelo, é o zelute, que vai remeter a um zelo, uma busca com zelo, dedicação com zelo. Paulo, se lembrarmos, ele é um judeu. Então nós temos que pensar, o que é a questão de zelo para o judeu? Irmãos, a questão de zelo para um judeu é uma questão muito forte. Não é somente, nós pensamos aqui, uma pessoa que, por exemplo, ele é muito zeloso com o estudo, uma pessoa que estuda muito, está ali estudando. Mas o contexto judaico não é muito bem esse dessa palavra de zelo. O zelo mesmo para um judeu é algo extremamente forte. Falam que os judeus gostam, né, de usar hipérboles, né? No caso do zelo é a mesma coisa. Existe talvez uma certa hipérbole, um exagero judaico em questão do zelo. Então, para um judeu é algo extremamente forte. Por quê? Existe um temor também dentro do zelo, mas essa palavra ela também determina e aponta para um caráter do Senhor, um atributo do Senhor. Então nós estudamos, né, que nos atributos lá de Deus, na aula de atributos, que um deles é que Deus é zeloso. Ele é zeloso pela sua glória, pelo seu propósito, pelo seu plano. E é o Senhor que revela essa questão do zelo. Então, por exemplo, essa palavra ela vai remeter ao próprio Senhor. Por exemplo, Deus ele diz que ele é zeloso para cumprir todo o seu plano, para que ele se cumpra perfeitamente. Então ele diz que tem um zelo pela sua própria glória e pelo seu próprio nome. Por exemplo, um dos exemplos, Isaías 9:7, diz assim, que ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre.
o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha só, o Senhor falou, o domínio desse reino vai se estender por toda a terra, é um reino de paz sem fim, sobre o trono de Davi, irmãos. Não esqueçamos que existe uma promessa sobre o trono de Davi em Jerusalém, um Senhor assentado em Sião. E esse reino vai ser estabelecido, mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Para sempre. E o Senhor diz que é o zelo dele que vai fazer isso. Então, se o Senhor ele é zeloso pela sua glória, pelo seu nome, ele vai fazer isso. É por isso que eu creio que fisicamente o Senhor vai estar em Sião um dia, quando ele vier, reinando sobre todas as nações. Depois, também é falado sobre zelo com o próprio Senhor Jesus. Nós lembramos do episódio lá do templo. O templo é o quê? É o lugar da morada do Senhor. O templo remete a um lugar, uma habitação física de Deus. Então Jesus olhava aquilo como a morada do Pai em terra. O lugar onde o Pai se revela para o povo de Israel. Então Jesus, ao olhar naquele episódio, os cambistas fazendo o que estavam fazendo com a casa do pai dele, ele se revolta contra isso. Existe uma ira, nós chamamos de uma ira santa. Não é uma ira pecaminosa, mas ele é o próprio Messias vindo para purificar o templo. Se existiam profecias sobre essa purificação do Senhor, Jesus é essa figura de autoridade. Até pergunta, qual é a autoridade que você tem para fazer isso? Ele é o Messias. Só pergunta isso quem não reconhece a messianidade de Jesus. Em João 2,15, vai falar sobre esse episódio. Então diz que ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Só que, se não me engano, o Salmo 69 diz que o zelo pela tua casa me consumirá. Davi escreveu isso e, de fato, Jesus, como filho de Davi, aquele que reinará sobre esse trono eterno de Davi, ele usa esse próprio zelo também pela casa do Senhor. Esse zelo vai me consumir. E, além disso, irmãos, também podemos aplicar essa palavra zelo a um grupo judaico. Na época de Jesus, existia os zelotes, Quem já conhecia ou quem assistiu lá o The Chosen sabe que existe um grupo, que é um grupo radical, chamado dos zelotes. Inclusive que um discípulo de Jesus era um zelote, é o Simão. Ele é chamado Simão Zelote, Às vezes coloca Simão Zelote para apontar que ele era um zelote. E o que esse grupo queria fazer? Ele é um grupo radical que buscava, através da força ali, militar mesmo, reivindicar Sião da opressão romana. Então, eles apontavam para o que já havia acontecido em Israel, que era a revolta dos Macabeus, quando os judeus conseguiram expulsar ali da Judéia a opressão grega ali. Então tem toda uma história, se os irmãos lembram, existe um rei ali, grego, Antíoco Epifânio, ele profanou o templo, ele matou um porco ali, e tudo isso gerou uma revolta dos judeus, e eles de fato brigaram ali e purificaram. É o que é conhecido como a revolta dos Macabeus. Depois, se os irmãos quiserem saber mais, fala sobre essa revolta no livro de Macabeus, Apesar de não estar na nossa Bíblia, nós não entendemos que é um livro canônico, acho que vale a pena a leitura. Vale a pena a leitura como um fato histórico que ocorreu em Israel. Então, depois disso, começaram a existir esses grupos. Israel ali manteve, oprimido por outros regimes, no caso, no tempo de Jesus, o regime romano. E esses grupos queriam, então, zelar, de alguma forma, pelo templo, para que nenhum gentil pudesse pisar ali e oprimir o povo de Israel.
eram os zelotes. Então eles eram conhecidos por esse zelo. Depois também até o próprio Paulo vai falar que ele tinha muito zelo pelo Senhor e é por isso que ele perseguia os cristãos. Então, toda essa palavra, irmãos, de zelo, o que eu quero dizer com tudo isso? Que aponta para um contexto judaico para algo muito forte. Então, quando Paulo vai falar para nós, né, para buscarmos com zelo os dons espirituais, ele não está sugerindo algo. Se você quiser, busque. Se você sentir no seu coração para buscar, busque. Não. Paulo está falando, busque com zelo. Busque os melhores dons. Nas suas orações, precisa ter ali oração pedindo revestimento maior de dons. Então, o que Paulo está querendo sugerir para nós aqui, nessa busca zelosa, é de que os dons espirituais são vitais para a vida do crente. Então, ele não iria falar para buscarmos com diligência os dons se não fosse algo vital, se não fosse algo extremamente importante para o cristão. Então, aqui Paulo ele leva os dons espirituais, ele diz que a busca deve ocorrer porque são extremamente importantes para a nossa vida como cristão. Não é algo que nós podemos deixar de lado. Devemos buscar com diligência. Depois, irmãos, quanto à busca dos dons, né, nessa operação dos dons de fato, nós temos que ter em mente que essa busca ela se inicia ou deveria se iniciar no momento da nossa conversão. Então aqui eu vou citar um outro teólogo, o Guilherme Schenkel. Ele vai falar assim que não existe uma fórmula mágica ou chaves que recebemos para que possamos operar nos dons, mas é uma busca que se inicia no momento em que somos salvos e recebemos o Espírito Santo em nosso interior. Então, se nós somos salvos, recebemos o Espírito Santo, aí já deve iniciar uma busca da nossa parte por esse revestimento de poder, por essa busca para que o Pai nos presenteie com os melhores dons, para abençoarmos o nosso próximo e assim sermos abençoados, né, com essa busca. Então, assim, irmãos, não existe uma fórmula mágica ou chaves. Eu gosto dele citar isso, porque muitas vezes nós criamos, né, um certo misticismo cristão em que nós pensamos que existem uma chave, uma palavra mágica para destravar alguma coisa. Irmãos, não funciona assim. Não funciona assim. Se lembrarmos, né, até nas Escrituras é falado que os pagãos buscavam isso com os deuses deles. Eles que oravam para os deuses repetindo palavras porque achavam que essas palavras abriam portas para alguma coisa. Então, como é que eu vou conseguir falar com uma divindade? Eu tenho que falar a palavra certa. Então, eles acreditavam nisso, que existe uma palavra mágica. Quanto aos dons, irmãos, nós estamos falando do nosso Pai, do nosso Deus, que é um Deus que abriu um acesso pelo seu sangue ao trono dele, quer conversar conosco, quer ter um relacionamento conosco de pai e filho. E esse relacionamento não é, Senhor, a palavra mágica para me dar um dom, a palavra mágica para dar profecia, a palavra mágica para dar o dom de línguas. Não funciona assim, irmãos. Se nós desejamos um dom, ele precisa vir desse relacionamento com o Senhor. Pedir ao Pai, como um filho pede ao Pai. Não uma palavra mágica ou achar que tem uma porta misteriosa. Ou hoje, como alguns... Eu ouço bastante falar, é um portal que se abre. Irmãos, não tem nada de portal. Não tem nada de portal. Não existe essa questão de um portal que se abre porque eu orei e abri um portal. Não, irmãos, pelo sangue do Senhor Jesus nós temos acesso ao trono do Senhor. Já temos esse acesso, não tem portal, entende? É a soberania do Senhor sobre nós. Vamos nos relacionar com o Senhor como um filho se relaciona com o Pai. E ponto. Nós precisamos estar satisfeitos com isso. Satisfeitos que nós somos filhos de Deus e Ele nos presenteia. E se Ele não desejar presentear com algo que nós desejamos tanto, continue a sua busca. Continue sua busca. Continue orando, continue jejuando, mas saiba que é o Senhor quem vai dar a palavra final. E não existe um portal, palavra mágica ou nada disso, irmãos.
Me desculpem a minha revolta, mas eu precisava falar isso, porque eu falo das coisas que eu, às vezes, acabo vendo e eu não quero que os irmãos se enganem, sabe, quanto a quem Deus é, como nos relacionar com o Senhor. Aquilo que Ele revela, né, na sua palavra. Lembra que na aula passada nós falamos, né, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, os dons e tudo que é revelado assim, de forma, né, muito extravagante para nós, precisa apontar para esse senhorio de Jesus. Então, irmãos, é fácil, às vezes, quando nós olhamos, é claro que existem algumas situações que vão ser mais confusas, mas em outras, irmãos, é muito fácil já tirarmos de lado. Por exemplo, revelar CPF, sabe, assim, revelar coisas assim, sabe? De casamento. Você É uma adivinhação, né? Você casou isso, casamento. Por isso que, assim, na operação mais prática dos dons, muitos teólogos falam, se você sentiu algo veio na sua mente sobre casamento, sobre filho, não fale com a pessoa. Guarda isso no seu coração, sabe, ora sobre isso. Mas, assim, não fale, porque, a não ser que você tenha muita certeza, né, que o Senhor está te falando aquilo mesmo, porque são coisas delicadas, irmãos, e que direcionam muito a vida das pessoas, né? E existem muitos abusos em relação a isso, então tem que tomar um pouco de cuidado. Nisso até eu concordo nesse sentido para ter um pouco mais de zelo, cuidado sobre isso. E a irmã tocou num ponto importante, né, da motivação. Nós vamos falar sobre isso também nesse estudo. E é muito importante, de fato, buscarmos o Senhor com a motivação correta. Então, um dos pontos dessa busca pelos dons, um dos pontos fundamentais, uma base, deve ser a prática. Por que a prática? Nós vimos, por exemplo, lá no contexto da última aula, que Paulo, quando ele vai falar com Timóteo, ele vai falar para não deixar que o dom se esfrie nele. Então, Paulo está dando a sugerir que o dom deve ser exercido. Nós até falamos que Pedro também fala sobre exercer os dons. Paulo vai falar em Romanos, 1 Coríntios, vai falar para exercer o dom. Aquilo que o Senhor deu para você, exerça de acordo com a sua fé, exerça e exerça e exerça. Por quê? Porque deve existir uma prática, irmãos. O dom, ele é algo que pode ser aperfeiçoado. E isso é bom. Então, até estava vendo um teólogo que ele fala que o dom é como se fosse ali quando você tira a sua carta. Quando você tira a sua carta de motorista, você vai começar a dirigir, você não vai dirigir rápido. Tem alguns que fazem isso, né? Mas você não vai sair igual um doido aí dirigindo. Você precisa ter prática no volante para você ter mais confiança. E o dom é a mesma coisa. Você precisa ter prática para você ter mais confiança. Eu vou praticar para que eu tenha mais confiança naquilo que eu estou ouvindo do Senhor. E isso é fundamental, irmãos. Mas para que tenha prática, precisa também ter um ambiente aberto para que se possa praticar. E aí que está a questão, o X da questão. Porque muitos ambientes não estão preparados para isso. Mas nós devemos sim ter uma certa liberdade quanto a isso, tá? E no sentido de ter a liberdade, não é que vai ser um ambiente também totalmente confuso. Não, você pode ter a liberdade e ir podando isso. Então, algum irmão soltou alguma coisa, uma profecia, chega no irmão e fala, irmão, ó, essa maneira não é tão boa, tenta fazer assim, tenta fazer do outro jeito. Então, precisa ter essa liberdade. E aí que está o problema, né? Porque você vai também... você precisa ter um ambiente que não se tenha humildade, um ambiente que não tenha um ego. Porque muitas vezes as pessoas não gostam de ser reprimidas, né? Não gostam de ser criticadas, acham que a pessoa está tentando ferir ela. E não é bem assim, irmãos. Precisamos ter um ambiente aberto para isso. E também, claro, um ambiente onde nós conhecemos as pessoas, né? Que eu conheço todo mundo, sei do caráter de todo mundo, então pode ser um ambiente onde se tem uma maior liberdade, né?
até mesmo está pedindo oração para o Hinaldo, para uma cura. Então, assim, você já cria esse ambiente onde as pessoas já vão conversando, vão sabendo dos problemas um do outro e vai se relacionando em amor fraternal mesmo, como deve ser. Então, um dos pontos é a prática, como eu falei para os irmãos, e depois eu vou falar assim que a prática não significa que quanto aos dons, não significa que nós iremos acertar todas as vezes. Aí que está um ponto fundamental, irmãos. É claro que, se tratando de Deus, o ideal é termos exatidão e acerto. Esse é o ideal. Mas, na prática, nós vamos nos debater com algumas questões do quê? Existem pessoas que são mais imaturas quanto ao dom que ela recebeu. E se ela precisa praticar para amadurecer, significa que ela vai errar algumas vezes. É um pouco difícil para nós pensarmos. Mas precisa ter um ambiente onde esses dons, as profecias são julgadas também, irmãos. E é por isso que nós falamos tanto aqui, julgar as profecias. Por que julgar? Porque pode ser que esteja errado. Sabe, a profecia do Novo Testamento não é aquela questão certeira, deve ser julgada. As profecias que já foram julgadas são aquelas que já estão nas Escrituras. O restante não se equivalem às Escrituras, como eu já falei para os irmãos, e devem ser julgadas. Então, isso parte também de um corpo maduro, onde pessoas também observam aquelas profecias lançadas e julgam essas profecias, tá? Quando nós falamos, né, da questão do acerto, irmãos, eu não estou falando que não deve ter, a busca é pela exatidão, de fato. Mas não é a exatidão que vai dizer que nós estamos corretos perante o Senhor. Por quê? Eu coloquei como exemplo aqui Balaão, é um exemplo que nós sempre usamos aqui, né? Aquele profeta em Números, onde aquele rei que está contra os israelitas vai pagar Balaão para que ele profetize maldições contra Israel. E esse Balaão, ali especificamente em Números 24, ele profetiza para o povo de Israel, mas ele não consegue profetizar a maldição. Deus não permite. E ele profetiza bênçãos. E essa profecia de Números 24, irmãos, é uma profecia messiânica. Aponta para Jesus. Depois os irmãos leem lá Números 24. E é totalmente verdadeira. E é uma profecia linda. E aí tem até uma frase que a gente sempre usa dessa profecia. Acho que é que o Senhor não é filho do homem para que minta, vem de Balaão. É muito usado, né, essa frase. E quem proferiu foi um falso profeta. Só que ele acertou na profecia. Como que o falso profeta acertou na profecia? Irmãos, falsos profetas podem acertar também. Então, qual que era o problema de Balaão? O problema dele é que ele não tinha caráter. Ele não tinha esses frutos do Senhor. Eu acho então, que ele era um profeta de Deus, mas ele foi seduzido. Ele foi seduzido pelo dinheiro, pelo poder, né? Mas o Senhor... Então, mas dá a entender, primeiro, que ele está fora do povo de Israel, né? Mas dá a entender que ele, pelo fato do rei ter contratado ele, dá a entender que ele já fazia isso com outras vezes, não só pelo Senhor, mas talvez com deuses falsos. Então, era uma prática do Balaão, receber para profetizar. Só que o que acontece? Eu creio que não é que ele tinha um relacionamento especial pelo Senhor, mas o Senhor tomou a boca daquele homem para não profetizar maldições, para profetizar bênçãos. Então, foi a soberania do Senhor que tomou Balaão. Mas o caráter dele era tão mau que o que acontecia? Se os irmãos lembrarem do contexto, ele vai lá, tenta uma vez, depois ele vai tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. E depois ele vai aparecer em outro... Agora eu não lembro se é no final de Números ou é em Deuteronômio já. Mas ele aparece de novo no contexto onde ele consegue deixar
abrir uma porta dentro do povo de Israel, onde o povo acaba recebendo mulheres estrangeiras. E aí ele profana aquele povo, né, que acaba recebendo mulheres estrangeiras, se deitando com elas. E até tem lá um homem, né, que é o Finéias, que ele observa que tinha um homem que trouxe uma mulher estrangeira dentro da sua tenda. Ele vai lá e lança os dois ali, mata os dois num golpe só. E ele é falado que o Finéias era muito zeloso, né? Acaba tendo essa ideia do zelo também. Por quê? Porque eles queriam expulsar tudo aquilo que fosse mal dentro do povo, para que o Senhor não julgasse o povo. Mas quem corrompeu foi um falso profeta que tinha um caráter mau e que não errou nessa profecia. Então é algo para pensarmos, irmãos. Falsos profetas também acertam. E pessoas, às vezes, que são pessoas que estão tentando buscar com zelo, elas podem errar também. Podem misturar coisas e errar nas profecias. Por isso que devem ser julgadas. E o que importa aqui, no caso, é o caráter da pessoa, é a motivação da busca. Então, por isso nós precisamos ter um caráter correto, aprovado diante do Senhor, que vai mostrar nossos bons frutos, né? E aí fica mais fácil, né, de julgarmos a pessoa, né, ou julgarmos aquilo que ela está falando, e que possa render bons frutos ao Senhor. Bom, então nós falamos aqui da prática e do caráter. Nós falamos que tem que ser praticado, algumas pessoas vão errar, elas vão se corrigir ao longo do caminho, e assim nós vamos crescendo em maturidade quanto ao uso dos dons. Mas também existem outros pontos que eu queria tocar com os irmãos. Por exemplo, o primeiro deles é o de não ignorarmos os dons. Paulo, em 1 Coríntios 12, 1, ele vai falar assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, no contexto ali de Corinto, os irmãos já estavam usando os dons, usavam muito, no contexto de igreja, de culto. Então, eles já estavam usando, já estavam praticando. Mas Paulo falou que eles eram ignorantes quanto aos dons. Vocês são ignorantes. Vocês não conhecem os dons, precisam conhecer mais e ter melhor diligência quanto a essa busca. Então, por isso que Paulo vai trazer daí todo o contexto de 1 Coríntios 12. Então, irmãos, nós não podemos ignorar ou sermos ignorantes. Ignorar no sentido, eu nunca vou buscar, e ser ignorante no sentido de eu busco, mas eu não sei o que eu estou buscando. Então, os irmãos estão vindo aqui, estão no estudo, por quê? Porque eu creio que os irmãos não desejam ser ignorantes quanto a esses dons. Os irmãos estão buscando para entender melhor. E isso é algo agradável ao Senhor. Como Paulo falou aqui, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, nós não podemos ser ignorantes quanto aos dons. Temos que conhecer ali em detalhe como que deve ser usado, como pode ser usado, quais são os cuidados que nós temos que tomar. Então, tudo isso é bom, irmãos. É um ponto que eu queria falar aqui. Depois, o segundo ponto, que os dons visam o bem comum. Em 1 Coríntios 12, 7, Paulo vai falar: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, quando Deus nos dá um dom, Ele está visando o coletivo. Isso é legal, porque Deus sempre vai estar pensando no coletivo. E às vezes nós pensamos, eu recebi tal coisa. Não, você recebeu por causa do coletivo, porque Deus quer abençoar o coletivo. E aí um teólogo fala aqui que é necessário que tenhamos uma visão alargada sobre o que é o corpo de Cristo. As pessoas não são simplesmente um número de igreja, mas parte integrante de um corpo espiritual que está crescendo, se desenvolvendo e se movendo como uma noiva em direção ao seu noivo. Então, existe essa figura da noiva, também existe lá em Efésios, Paulo falando para buscarmos, chegarmos em uma unidade de pensamento, para termos pleno conhecimento do Filho de Deus. Paulo vai falar tudo isso em Efésios 4. Então, essa visão dos dons serve para que nós tenhamos uma visão também do que é a igreja. Sabe, irmãos, de pensarmos que
Cada pessoa aqui é fundamental para o corpo, é um membro de fato. Cada pessoa tem um dom que ela pode abençoar. Então, não somos números. A igreja tem 5.000 membros. Se esses membros não estão atuando nos seus dons, o que adianta ter 5.000? Às vezes vale a pena você ter 100 que servem ao Senhor, que não se dobraram a Baal. E é isso, o Senhor sempre trabalha com remanescentes, irmãos. Então, é claro que nós não conseguimos ficar separando quem faz parte ou não do corpo espiritual, a gente não tem essa visão. Mas quem é, de fato, parte do corpo espiritual é fácil identificar porque vão ser pessoas que vão estar servindo, pessoas que vão estar atuando com seus dons ali no corpo. Por isso que nós falamos que não existe vida cristã fora da igreja. Não existe vida cristã à parte da comunidade. Porque Deus, Ele trabalha com o povo, Ele deseja um povo. A sua noiva é o povo, sabe? Muitas vezes, perceba, irmãos, que a gente pega essas visões coletivas e a gente transforma em individualidades. Aí a gente tem essa tendência. Por exemplo, a noiva do Senhor. Às vezes tem marmanjo, né, que gosta de falar, eu sou a noiva. Cara, nós somos a noiva, certo? Mas o cara gosta de se ver como uma noivinha. Eu sou a noivinha. No individual, ele faz uma aplicação individual de algo que é uma figura coletiva. Você não é a noiva, você faz parte da noiva, que é a igreja. Depois também, se fala de fato que nós somos templo do Espírito Santo, isso existe, uma aplicação, creio que, individual, mas Paulo também está falando ali, outros discordam, né? Porque Paulo fala, vós sois o templo do Espírito. E está falando vós, né? Está usando um plural. Então, até alguns têm uma dificuldade alguns teólogos, de fazer uma aplicação individual quanto a isso. E eu também não gosto muito de fazer essa aplicação individual, irmãos. Muitas vezes nós falamos, né? Eu tenho que tomar cuidado porque eu sou um templo do Espírito. É claro que você é de alguma forma o templo, mas não perca a visão coletiva, irmãos. O templo, na verdade, do Espírito é o coletivo, é a igreja espiritual do Senhor. Por isso que eu gosto muito de usar, na verdade, o simbolismo das pedras vivas. Nós somos pedras, pedrinhas, cada um de nós, que formam o templo do Senhor. E que a pedra angular, a pedra fundamental, é o Senhor Jesus. Então, eu gosto dessa figura. Por quê? Porque mostra que cada um de nós é uma parte de um todo. Porque daí tem gente que vai aplicar assim, que eu consigo ser o templo fora da igreja. Eu sou na minha casa, busco em casa, o Espírito Santo mora em mim. Você não entende como que Deus trabalha em salvação. Deus trabalha em salvação coletiva, irmãos. Deus trabalha com um povo. Deus deseja um povo. Nós somos sacerdotes, né, desse Deus. Então, sempre Deus trabalhou com o povo, irmãos. Então, assim, na verdade, a tendência de queremos sair do povo é porque nosso coração é mau, né? Que nós somos pecaminosos, mas Deus nos criou para vivermos no coletivo. Depois, irmãos, aqui no ponto 3 dessa busca, é de que nós precisamos ter um anseio pelos dons. Aqui é o mesmo versículo de 1 Coríntios 14, 1, só que agora na Almeida século 21. Então fala assim, segue o amor e desejar intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então aqui não vai aparecer mais a questão do zelo, mas o desejar intensamente, que é um anseio. Eu acho legal também essa tradução, apesar o contexto, né, do original é o zelo, mas também existem traduções que colocam como um anseio. E eu creio que os dons devem ser um anseio também, no sentido de que nós não temos que ser somente zelosos nessa buscar com intensidade, mas desejarmos com intensidade. E isso parte de um coração que deseja, sabe? Eu desejo, como se fosse um anseio profundo do seu coração, sabe? Assim, eu preciso dos dons, sabe? Não é algo somente que você está buscando porque, eu tenho que buscar, tá bom.
eu tenho que buscar, tá bom. Como se fosse algo chato. Não, você tem que amar e querer isso para sua vida. E por fim, irmãos, outro ponto, o último aqui que eu coloquei, na busca, é que nós precisamos orar. Então, na busca, precisamos orar. Paulo vai colocar em 1 Coríntios 14, 13, assim: por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Então, assim, não somente no contexto da língua, irmãos, mas isso aqui é algo que o apóstolo já está falando, né? Se nós desejamos ter um outro dom, ore para receber, ore para que o Senhor te dê, ore para que você receba o dom de profecia, ore para que, se você não fala em línguas, ore para que você receba o falar em línguas, e se você já ora em línguas, ore para que você interprete como Paulo está falando. Oração é fundamental nesse exercício dos dons também, irmãos. Não somente para recebermos os dons, mas para nos relacionarmos com Deus. Nessa relação, recebemos os dons, os presentes, e nessa relação também alinhamos o dom para que ele sirva com êxito, né? Para que não tenha tanto erro. Então precisamos receber esse poder do Senhor através da oração.